Bom, primeiro que eu sou completamente a favor dos empreendedores, até porque a maneira como eu escrevi empreendedor. Né? Empreendedor é aquele que, cara, ele acredita naquilo, ele quer fazer aquilo, ele é movido por aquilo, então ele tem uma causa, tem um propósito. O que está acontecendo é que, e aí eu acho maravilhoso que todo mundo tenha despertado para o desejo da educação. Entendeu? Eu falo educação para uma sociedade, não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Total. Entendeu? Então, cara, a gente tem que entender que a gente está nesse mundo que precisa desenvolver. O que acontece é que e aí é um pouco de acreditar ou não. Né? Eu acho que não tem nenhum problema dos caras ficarem ricos, milionários e beleza, e vender um pouco da empresa, startup e tal. Só que, como a gente viu na época das .com, lembra? Lá .com, em 2001, 2002. Total. Aí teve um boom, depois um monte de gente que quebrou. Por quê? Porque não tinha muito ainda modelo de negócio. O modelo de negócio era algo meio... Não tinha lastro. Não tinha nada. Fundação, né? Aí depois, aquilo lá, aí você volta de uma maneira muito mais sólida. Então, quem está ainda no modelo de negócio, essas startups que estão vendendo conteúdo, isso eu pessoalmente não acredito. Eu acredito que é algo muito momentâneo. Eu acho que, eu já falei 1000 vezes aqui, o conteúdo para mim é meio. Então, eu tenho uma produtora de conteúdo que vai fazer o melhor conteúdo. Tá bom, cara, mas eu não apostaria. Agora, se você falar o seguinte, em relação ao conteúdo, eu acho que vai haver uma integração, né, uma fusão entre o cinema e a educação. Aí eu acho que pode ser um negócio maravilhoso. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Vida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui a gente tem uma situação, pelo menos muito interessante para mim. Vocês conhecem um pouco da minha história, sabem a importância da educação para mim, para o Wagner, e como ela transformou a minha vida e tem transformando, porque a gente aprende sempre. E a gente tá com o Daniel Castanho aqui, cara. Sabe quem é esse cara? É o cara que está por trás de um monte de coisa, entre elas a Anima Educação. Daniel, muito obrigado aqui, cara, pela tua participação e presença. Cara, que honra estar aqui, muito legal muito falar legal contigo, cara. Porra, eu tava ansiosíssimo para falar com você, queria te dar aqui um presente em agradecimento ao seu tempo aí, cara. Mas muito obrigado. Antes de começar, você nem sabe se que eu vou falar, vai ser legal, pô. Você ganha presente antes. Eu já vi tuas coisas, já assisti Você Não Pode Pá, já vi outras coisas. Então, cara, porra, meu, obrigado mesmo. Extraordinário, cara, que é isso? Eu tava aqui pensando, você sabe que quando eu olhei isso aqui, ó, eu falei assim, meu, no final eu vou pedir. Eu já falei, é um negócio legal, né, cara? Muito legal, cara. Muito legal. Ainda bem com chocolate. Olha, ó, adorei. Show de bola, cara. Não vou precisar pegar, né? Essa aqui já tem uma minha. Não, a sua tá aí, né? Já tá aí reservada, tal, pô, muito aqui, bacana. tá, fica à vontade, meu. Fechado. E pessoal, a ideia nossa desse papo aqui é um papo bem aberto e eu não quero falar de mais nada além da importância da educação na vida do empreendedor. Lembrando que a gente tem aqui um papel muito importante, né? A gente fala importante porque aqui a gente não brinca de empreendedorismo de palco. Vocês sabem que a gente tem um papo reto, empreendedorismo da vida real, não é só para ficar tirando foto bonitinho ou modernoso. Então, Daniel, eu queria ouvir você de cara, assim, cara. Me fala o que é educação para o Daniel, assim? Qual que é a importância dessa palavra para o Daniel? Uau. Bom, primeiro, como eu já te disse, um prazer enorme, cara, uma honra estar aqui. Legal, obrigado. Cara. E aí é o seguinte, se você parar para pensar, né, o que para mim é a vida, tá? O que a gente está fazendo aqui? A vida nada mais é do que um tempo, do que um período que a gente tá aqui, né? Tá vivo, enfim. Para quê? Para aprender, para crescer, para sonhar. Para fazer diferença. E aí é o seguinte, então se imagina que o que é a vida? Um momento para que a gente possa estar aprendendo o tempo inteiro. Para quê? Para fazer diferença para os outros. Total. Muitas vezes eu falo o seguinte, não interessa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa. Boa. E para que você possa deixar mais, você tem que estar sempre se tornando uma pessoa melhor. Então para mim, educação é viver, né? É a vida. Então, eu sempre falo o seguinte, qual que é o oposto da morte? Vida. Então, né?
Pensa agora comigo aqui. Ah. O oposto da morte é o nascimento. Aham. O oposto de viver é simplesmente existir. Boa. E a diferença entre você simplesmente existir na Terra ou você viver é se você sonha. Boa. E o sonhar é que te move para querer aprender alguma coisa diferente, para querer fazer alguma coisa diferente. Então, a vida vai lhe trazendo desafios e o tempo inteiro, né, você vai sendo movido, vai sendo provocado, né, vai sendo assim inspirado a querer fazer algo maior. Algo maior. Né? Então, a sua história é linda. Por quê? Porque você foi se desafiando o tempo inteiro. E qual que é a resposta desses desafios? É a educação, é o aprendizado. Total. Então, para mim, educação é quase você estar vivo. Educação é viver. O que te diferencia entre simplesmente existir e viver é se você tem essa ambição, esse desejo, né? essa vontade, essa gana. Agora, cara. você acha que isso Enfim. está atrelado ao quê? Porque, vamos lá, né? 2 caras nasceram no mesmo lugar. Um tem essa pegada e o outro não. O que é, cara? Qual que é esse gatilho? Vamos aproveitar que você está nessa coisa mais da essência, né? Mais lá dentro, que está arraigado dentro do cara e tal. O que é o gatilho para um ter essa provocação o tempo inteiro? Tem a ver com a família? Tem a ver com alguma coisa biológica? O que é? Então, eu acho que todos os seres humanos, a gente nasce curioso, né? E nasce criativo. A criança vai lá e começa e pega uma cadeira e fala, isso aqui é o meu castelo. Aí chega alguém e fala assim, não, cadeira é feita pra sentar. Porra, bicho. Como cadeira Acabou de foder. Entendeu? Que cadeira é feita pra pensar? Nada, aquilo não é uma cadeira. Cadeira na visão do adulto, mas a criança não. Total. Né? Desde aquela criancinha assim, ó, tá ali uma caneta assim na mesa, ou um copo. Aí a criança tá se esticando pra pegar. Vai o adulto e empurra longe, fica mais longe. Porra, meu. Entendeu? Deixa ela ter o desejo de pegar. Aí, se aquele for um copo, aí você tira e fala, mas depois que ela alcançou. Então você nasce, desde os primeiros atos, já falando assim, ó, você não pode, você não vai conseguir. E incutindo isso de uma maneira muito quase sutil algumas vezes, e outras vezes de uma maneira muito aberta. Né? E a escola tem um grande problema. Sim. Porque para mim é o seguinte, a escola foi estruturada na época da Revolução Industrial, Total. cujo propósito era tirar o cara do campo e trazer o cara para a indústria, oferecendo a mesma coisa para todo mundo. Então, olha que loucura. Olha os termos. Você tem grade curricular, parece uma jaula. Total. Né? Disciplina. O cara, toca um sinal, ele vai em fila tomar um sol. É o presídio. Que é o preceito basal de uma indústria. A indústria também é assim, né? Exatamente. A marcação dos horários, a marcação da disciplina, né? Acabou, toca o sinal, agora acabou. Você estava lá entusiasmado, empolgadaço estudando matemática. Não, agora é português. Fecha o caderno, abre outro caderno. Cara, o que é isso? Então, seja a família ou a escola, a gente vai inibindo esse desejo das pessoas de quererem sonhar, de querer ser protagonista da própria história, de querer achar que é possível. Né? A prova é algo punitivo. E aí você lida com medo de uma outra maneira. E aí o medo te trava. Total. Ao invés do fracasso. Por exemplo, o jogador, né, de basquete, ele errou a cesta, ele tenta de novo. Legal pra caramba. Então o game é uma coisa muito legal hoje sobre esse aspecto, porque é o seguinte, se você não conseguiu atingir as metas, tem que ir lá comer 4 coxinhas e um café para ir para a próxima fase. Não conseguiu? Você tenta de novo, de novo. Então, o game tenta quantas vezes você quiser, mas você só vai se atingir 100%. Na escola, você tem uma chance e você vai com 7. Você nem sabe o que você errou. Então, o que você falou é o seguinte, eu acho que não existe nada melhor distribuído no mundo do que o talento. Nada. Né? E se você pegar 100 crianças de uma comunidade, de onde você nasceu, e 100 crianças que estão na melhor escola de São Paulo, na Faria Lima, sei lá o quê, e você der violões, né? 3 ou 4 lá naturalmente vai tocar, e aqui também. Não tem mais gente. Então, se o que vale para violão, vale para matemática, vale para a área de saúde, vale para todas as áreas, para comunicação, vale para todas as áreas. Então, o que a gente precisa é dar essa oportunidade, não ficar inibindo as crianças. E aí sim, né, o que faz com que seja... se destaque, outro se destaque ou não. Então, eu falo com meus pais, eu cresci, e aí acho que vem muito desse meu característica de ser empreendedor. Eu acho que os empreendedores são assim, olha, eu cresci no mundo de abundância. Eu não tinha mesada. Meu pai falava, tudo que é meu é teu.
Mas é diferente a abundância do excesso. O excesso, a gente tinha abundância de água, começou a ter excesso de desperdício, veio escassez. Sim. Né? Então, como eu cresci nesse mundo de abundância, cara, eu posso Aqui de São fazer... Paulo mesmo? Aqui de São Paulo. Eu sou de Sorocaba. Ah, Sorocaba. É. Então eu acho que as pessoas, assim, quando o teu filho falar que tem um sonho, não chega para ele falar, não vai dar certo. Esquece isso. Nunca, moleque. Entendeu? Eu queria fazer medicina, eu queria ser astronauta. Você tá louco? Entendeu? O máximo que você vai... Cara, então, deixa sonhar, provoque, inspire. Eu acho que é por aí. Boa. Né? Então, mas se eu entendi corretamente a sua frase, então tem um lance meio de gift, de dom. Então, um vai ter essa coisa mais puxando para esse... Vamos lá, voltar para o meu exemplo inicial. 2 pessoas iguais, uns despontaram para a coisa da educação, outro eventualmente não, do mesmo lugar. O que moveu? O que tem dentro? Qual que é o mecanismo? Então, assim, ó, isso é legal. Assim, eu acho que todo mundo tem algum talento, como eu acabei de falar. Sim. Tem um negócio muito legal. O Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, disse que ele era bom em português e mal em matemática. O que o pai dele fez? Colocou ele na aula de reforço de português. E aí o cara se torna escritor. Entendeu? Então, cara, tem alguma coisa que você é boa? Cara, investe naquilo e se torne excelente naquilo. Extraordinário naquilo. É isso. Então, o que acontece é que às vezes, cara, o cara tem o dom pra música. Aí você fala, não, você tem que ser engenheiro. Que porra, que é isso, cara? Total. Entendeu? Então você tem que, assim, ó, apoie no que você acredita que aquele ser humano é bom, que aquela pessoa é boa. E muitas vezes você vai seguindo numa carreira que não tem nada a ver com você. Aí você está trabalhando há 10 anos, 15 anos e fala, cara, não sou feliz. E tem tanta gente assim, né, meu? Tem tanta gente assim. A gente acaba fazendo mentoria para algumas empresas, pessoas, fala com um monte de gente. O que eu vejo de pessoas infelizes fazendo o que estão fazendo na carreira executiva que estão. E, cara, é muito maluco, porque eu vejo... Quem está de fora, Daniel, fica muito claro que a pessoa está sofrendo, que não é aquilo que ela deveria fazer, mas ela está no redemoinho dela mesmo e ela não consegue sair daquilo, cara. Talvez por falta de decisão. Então, eu falo que sempre tem uma pergunta que a gente deveria fazer para a gente mesmo, né? Que é assim, o quanto de você é você mesmo? Entendeu? Quer dizer, o quanto de mim sou eu? Sim. E aí é o quanto você está conectado com a sua essência. Total. E aí tem uma palavra em japonês que chama Ikigai, que a tradução é razão de ser. E o Ikigai nada mais é do que a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então imagina que coisa linda, eu acho que esse é o papel da escola, esse é o papel da universidade. Fazer com que cada aluno descubra o seu Ikigai. Total. Então fazer o seguinte, imagina, o que você ama fazer? Cara, eu adoro lidar com pessoas e isso é que incrível e tudo mais. Tá, né? O que você faz bem? Nossa, eu negocio bem, isso que aquilo. O que o mundo precisa? Cara, pessoas que negociam, fazer contrato, ótimo. Então, aí você está integrado no seu Ikigai. E aí, quanto mais integrado estão essas 4 coisas, mais feliz você é, melhor você vai ser, mais conectado você está, enfim. O problema que eu vejo é que hoje, para entrar numa faculdade, você tem que escolher já o que você vai fazer. E às vezes, cara, aí talvez o Ikigai tá um pouco capenga aí, porque, né? Essa pergunta é linda. Porque é perfeito. Hoje você precisa escolher. O que eu acho que vai acontecer? Imagina que você não vai entrar nunca mais no curso de administração, direito ou engenharia. Você vai entrar na universidade. Isso. E você vai olhar aquelas 5.000 competências. E você vai começar a escolher. Então, qual que é o papel da universidade? Ser uma grande curadora de todas as competências necessárias para que você seja um profissional, uma pessoa incrível e tudo mais. Eu estou falando só para dar um exemplo. Né? A capacidade, o storytelling, para pegar um pouco do que a gente está falando aqui, o storytelling, a narrativa, a capacidade de resolver problemas, ter o pensamento crítico. Enfim, então tem um monte de competências que são essas genéricas e depois as mais especialistas também, mas você tem aquele conjunto de competências. Então a escola tem esse lado da curadoria. Depois você vai chegar lá e vai falar assim, tá bom, mas cara, eu não sei nem por onde começo. Então a escola tem que ser uma grande mentora. Tem a mentoria. Acredito pra caramba nisso. E depois tem um terceiro eixo, que é a avaliação como assessment. A avaliação, uma prova, é só para uma coisa, para que você saiba o que você não sabe. Exato. E aí você corrige rota, você ajusta, você... Mas sabe o que acontece hoje? A prova
É o poder do professor. Exato, e é punitivo, cara? Porra, presta atenção aqui, porque isso aqui vai cair na prova. Cara, o que é isso? Exato. E a síndrome do pequeno poder, muitas vezes, porque o cara, ele parece que faz a pegadinha e ele mesmo não percebe que ele tá caindo na pegadinha Não, dele. e outra, e a prova não avalia se você aprendeu ou não. Ela avalia se você memorizou naquele momento. Exatamente. Porque muitas vezes é o seguinte, eu te dou 30 questões, vai cair 10 na prova. Pô, você memoriza aqui, significa que você aprendeu nada. Entendeu? Então, a hora que você pega esse negócio, a curadoria para oferecer tudo. E tem mais uma coisa linda, você nunca mais vai deixar de estudar. Total. A gente está entrando agora na era do pós-emprego. Uhum. O que é o pós-emprego? Então, vamos lá. Bora. Né? Porque é o seguinte, meus pais, seu pai, né, eles tiveram uma carreira, ficaram 30 anos na mesma empresa. A gente tem uma carreira que é o seguinte, cara, fica 10 anos aqui, 8 ali, 12 aqui, você já vai em vários lugares. Nossos filhos, vão ficar 6 meses, vão trabalhar por projeto. Então, ele não vai ter um emprego, ele vai trabalhar por projetos, mesmo que seja na mesma empresa, mas é por projetos. Então, se isso vale para o trabalho, né? Porra, isso aqui vale para a escola. Então, você não vai mais, estudei e parei, né? Cara, como é que vai ser a vida na minha cabeça? Cara, você vai acordar e assim, das 8 às 10 vai fazer a sua ginástica, depois você vai estar lá no seu trabalho, num projeto, depois você vai estar no seu grupo de MBA, depois às 3 da tarde você vai estar com o seu trabalho. Você não sabe mais quando que começa o trabalho, quando que começa o aprendizado, quando que começa o seu curso, você vai estudar o resto da sua vida. Imagina uma academia. Você vai lá, fez 4 anos de academia e fala, agora não preciso fazer mais nada no resto da vida. Cara, não vai adiantar, não, né? Você vai fazer, assim como você vai fazer esporte a sua vida inteira, assim como você vai, se alimentar a sua vida inteira, você vai... Cara, você vai estudar a sua vida inteira. Isso absolutamente. Paty, que a Paty estaria ansiosa para fazer uma pergunta. Oi, Daniel, tudo bem? Nossa, eu tenho 10 mil perguntas. Pode fazê-las. Mas vou fazer a primeira. Quando você fala desse trabalho de... Eu tô pensando com a cabeça do empresário, do empreendedor da educação, por exemplo, né? E também com a cabeça de quem compra esse serviço de aprendizagem. O que me parece com essa ideia da mentoria, uma dose de autoconhecimento, né? Que você vai trabalhar com os alunos e tudo mais. Eu falei, caraca, isso é demais, mas isso dá trabalho, tanto para a escola quanto para o aluno. E esse dá trabalho é no sentido de profundidade, de tempo, que é o que a gente não vê na educação. Eu faço pós, tenho lá 5 aulas de gestão de curso, eu falei, gente, eu só aprendi um negocinho aqui, eu preciso de mais, e não tem. Eu sei, eu vou buscar. Mas você entende que é tudo muito rápido ali, a educação ela vai sendo passada e não tem... Eu fico... Onde que vai encaixar esse autoconhecimento, essa relação com o professor, essa mentoria? Qual que é a sua solução para esse futuro, nesse sentido? Então, lindo. Bom, primeiro é o seguinte. O que é um curso? Um curso é aquilo que fica depois que ele acaba. O que é esse podcast? Né? Cara, é a mensagem que ele passa. A galera ficou lá escutando a gente e tá lá. E aí, ficou 3 insights. É aquilo que valeu. Então, tudo na vida é assim, aquilo que fica depois que ele acaba. E aí, qual que é o valor de um curso? É qual o impacto gerado na sociedade com aquilo que o aluno aprendeu durante o tempo que ficou conosco. É isso. Então, você tem total razão em relação ao que você está falando, mas a proposta de valor da escola, vou chamar assim, não é o modelo de negócio, sim. A proposta de valor da escola muda. Até pouco tempo atrás, todo o conteúdo estava na escola, a proposta de valor da escola é, eu te entrego um conteúdo, você me entrega uma prova e eu te dou um certificado. Beleza, e assim foi baseado. Então o conteúdo é o fim. Agora não, agora conteúdo é meio. Conteúdo é meio para que você possa se desenvolver. Quando você fala agora, você está falando do momento atual? Porque eu ainda tenho a sensação que nós estamos na primeira exemplo lindo. teu. Não. Quando eu falo agora é o seguinte... Cara, daqui para frente. Quem não está fazendo isso já está obsoleto. A Paty acabou de falar, eu estou fazendo o curso, mas não estou vendo muito significado. É óbvio. Entendeu? E por isso que a escola precisa mudar. Daniel, deixa eu contar uma coisa para você. Cara, ontem a gente estava gravando aqui e um convidado faltou e a gente teve uma ideia de eu falar um pouco da minha vida para as pessoas. As pessoas perguntam, né? De onde você vem? Você está aí falando de empreendedorismo, você empreende de quê? Como é que é?
Fica uma dúvida entre eu ser o CEO do UOL ou ser só um cara que tá aqui tocando um podcast. Aí eu tava contando um pouco da minha história e eu falei, cara, eu fiz alguns MBAs. A Paty falou assim, eu tenho uma sensação que você fez esses MBAs só para ter o diploma. Você não estava muito preocupado com o conteúdo que você ia assimilar. Eu falei, Paty, isso é muito verdade. Eu estava zero preocupado com o conteúdo, porque eu tinha uma sensação que o conteúdo já fazia parte do meu dia. Não é que eu não ia aprender nada, não tô aqui sendo arrogante. Você sempre aprende. Só que o conteúdo de um MBA, cara, é meio um negócio pasteurizado, cara. Que o cara dá o mesmo hoje, há 4 anos era o mesmo. Como é que você vê, Daniel? Então, eu concordo. Agora, por quê? Porque ainda a proposta de valor desses que você fez é entregar conteúdo. Agora, você imagina que a escola, o que a gente faz? O que a gente é? A gente é uma empresa de mentoria. Tá. E eu vou ajudar você, eu vou entender quem você é. Eu vou falar para você, Wagner, o que você quer? Qual que é o seu projeto de vida? Primeira coisa que tem que fazer na universidade, seu projeto de vida, ajudar você a despertar, ajudar você a desenvolver o seu autoconhecimento. Porque a hora que você desenvolve o autoconhecimento, você desenvolve a autoestima. A hora que você desenvolve a autoestima, você perde o medo de arriscar, de ousar. E aí sim você vira um empreendedor. Total. Entendeu? Agora é o seguinte... Tá lá atrás, né, agora cara? Agora tem uma diferença entre empresário e empreendedor. Boa. Entendeu? Empresário é o cara que tem empresa. Empreendedor, ele trabalha por um propósito, por uma causa. Ele descobriu o que dá desejo move. nele, o que dá prazer, o que move, o que faz ele acordar todo dia com tesão. Esse é o empreendedor. Né? E você pode ser... Você é qual, Daniel? Eu sou empreendedor. Né? Agora assim, você pode ser um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Total. Não tem problema. Total. Eu falo o seguinte, na Ânimo eu falo, só quero ter empreendedor. Tem 18 mil empreendedores. Que são pessoas que trabalham para ele, não é para o chefe, não é para o outro, não é para o dono da empresa. Eu trabalho para mim. Eu trabalho para mim, para eu aprender, para eu crescer. Só que, claro, compartilhando o mesmo propósito. Fazendo algo que faz diferença no mundo. Total. Esse é o empreendedor. Né? Agora, qual que é o futuro da escola? Cara, a nossa proposta de valor é fazer uma mentoria. Mas eu vou, de tal maneira, preparando você, e você vai... de alguma maneira, ajudando você vai começando a fazer as suas escolhas. Total. E aí, no primeiro momento, a mentoria, e depois eu sou um grande concierge. Depois eu ofereço um leque para que você vai começar a fazer as suas próprias escolhas. O concierge, quando você fala concierge, é leque do quê? De oportunidades de aplicação do quê? Exatamente. Hoje eu viro e falo assim, olha, o seu projeto de vida é esse? Você quer fazer isso? Então tá. Então eu recomendo que você faça isso, aprenda aquilo, depois desenvolva isso, aquele projeto, tal. Vai chegar um certo momento que você vai começar a aprender a fazer as suas próprias escolhas. E você fala, pô, eu já sei o que eu preciso. Eu já estou entendendo o que eu preciso. E aí eu falo, olha, eu sei que agora eu quero aprender sobre o assunto tal e tal e tal. E aí alguém tem que falar assim, então procura esse cara aqui, aquele guru ali, aquela aula aqui, fazer aquele curso aqui, aquela viagem ali. E é isso. Que é um curador. É um grande curador. É um grande curador. Isso aqui, pessoal, que vocês estão assistindo a gente, vocês já ouviram a gente falar aqui em algum momento do conceito de lifelong learning. Que eu aprendo a vida inteira, então eu não deixo de aprender. Se isto é uma verdade, eu não tenho que necessariamente comprar um curso. Daniel tem um curso, ele tem uma ementa com 10 itens. Hoje, quando eu compro o curso do Daniel, eu sou obrigado a entubar 10 itens. Porque não tem outra forma. Eu pego os 10 itens dele, mas o item 3 e o item 7 eu não gosto. Já sei. Mas eu tenho que fazer, porque eu comprei a ementa dele inteira. E aí eu vou fazer prova em cima da ementa dele, etc e tal. O futuro, que já me parece pela tua frase, que já é presente e que as empresas têm que ir para o caminho, eu faço uma escolha. Eu tenho os 3 itens do Daniel, eu pego o item 3, 5 e 8 do Daniel, pego o item 2 e 3 do Mal, junto tudo isso e isto é a minha formação, que nunca acaba. É isso? É isso. E aí você está entrando num outro tema que é incrível também, que é o seguinte, é a personalização da educação. Boa. Então, como eu falei, você vai entrar não mais no curso A, B ou C, que oferece a mesma coisa para todo mundo. Isso aí já era. Você tem que entrar no curso, na universidade, e aí você vai definir o seu percurso formativo. Por isso que é a mentoria. E aí nós dois estamos na mesma sala de MBA, mas eu vou fazer as disciplinas 1, 7, 14 e 24, e você vai fazer a 1, 7 junto comigo, mas você vai fazer a 8 e a 12. Tá. Por quê? Porque tem a ver comigo, tem a ver com você. Total. E aí isso é incrível, mas a gente está no mesmo curso. E aí tem mais um elemento que é maravilhoso dentro da universidade. Que é o seguinte, as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like.
Entendeu? Então, por quê? Porque a origem do algoritmo da rede social foi baseada no e-commerce. Então, tipo, você vira e fala assim, ó, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Que você deu um like. Então, o papel da universidade é ampliar a diversidade. Total. Então, se eu tiver que resumir em uma frase, por que você vai para a escola? Você vai para a escola para conflitar os seus próprios pensamentos e, a partir desse conflito, você evolui. Total. É isso. Isso é lindo, cara. Puta que eu pariu. Isso é muito isso top, mano. É isso. É muito E top. tem uma coisinha, só para finalizar, o que você falou da escola. Imagina uma escola, você falou que você foi lá para ter diploma. Né? Foi. Imagina uma escola que não faz chamada, não tem prova, você não vai receber o certificado no final e ninguém falta. Olha isso. Puta, é isso. Do caralho. Esse é o propósito. Se você perguntar para todo mundo, é isso. Me parece que o mercado está indo nessa direção. Eu queria te ouvir rapidinho, tá, Paty? Porque aqui nós vamos até amanhã, se deixar. Só um detalhe. Sabe onde eu fiquei pensando onde vai bugar na galera? Eu sou o quê? Né? Se você pega um monte de disciplinas, você misturas, é a Paty. Tipo, eu me formei no quê? Porque as pessoas querem ir nesse... Eu quero ser dentista, eu quero ser isso, eu quero ser... Ou, como então vamos lá. Não, lindo. Assim, ó. Pensa assim, por que você tem que entrar num curso de administração? Cara, entra na área de negócios, bicho. Total, velho. Porra. E aí, sabe o que vai ser? Vai ser? Porque o MEC tá falando, antes de você ser uma administradora, você vai ser, depois de um ano, dependendo do que você fez, você pode ser uma gestora de projetos. Antes de se formar. O certificado do MEC é um deles. Aí depois de 2, 3 anos, você já é uma gestora de projetos, você é uma analista financeira, aí você é uma administradora, e aí depois você pode ser uma contadora, uma economista. Isso se ficar só na área de negócios. Então, as pessoas vão ter vários diplomas, vários certificados. Agora, a grande beleza é que assim, não vai parar. Você vai ter certificado durante toda a sua vida. Que vai certificar não o que você decorou, o curso que você fez. A competência. Vai decorar a competência que você instalada, desenvolveu. Exato. Então, a grande questão, a escola não vai mais ensinar conteúdo e ter disciplina e certificar que você, através de várias provas, decorou aquele negócio. Que você decorou. A escola vai certificar o aprendizado que você teve, as competências que você desenvolveu. Né? Vamos nascer de novo, entendeu? Para começar de um jeito diferente. Eu fiz nascer de novo. Ai, cara. Cara, isso para mim parece assim música pros meus ouvidos, cara, porque eu não acredito de outra maneira. Então, assim, eu sou o cara que se eu gostar, se amanhã de manhã, aconteceu comigo recentemente, eu falei assim, cara, eu gosto bastante de faca, né? Por que eu gosto de faca? Eu gosto de faca mesmo. Aí eu falei assim, vou começar a estudar. Só que eu queria um plus. Eu queria ser tipo o cara que entende tudo de pedras japonesas para poder afiar no estilo japonês. Irmão, eu virei o louco do YouTube lá no fundo. Como eu tenho uma facilidade de jogar lá em inglês e vai em inglês e nos Estados Unidos tem muita coisa, cara, eu mergulhei de uma tal maneira. Hoje, se chegar na minha casa, eu tenho pelo menos uns 15 tipos de pedra diferentes. Aí os caras falam, mano, você é louco, cara? Porque você tem 15, não é? Uma não resolve? Eu falei, não, velho. Você vai seguindo. Então, nesse conceito, na vida, você vai assimilando um monte de outras coisas, porque não para, você vai aprendendo as coisas. E na medida que você vai aprendendo e tem a capacidade instalada de fazer, você tem um certificado. E olha que coisa legal que você falou. Ou não precisa ter um certificado. Então, mas olha só que coisa legal. Você aprende de duas maneiras. Você aprende ou pela curiosidade ou pela necessidade. Então eu posso gerar necessidade. Falar, Wagner, eu quero que você dê um curso aqui de afiar a faca. Então aí você vai aprender esse negócio, porque eu gerei a necessidade para você para fazer aquilo. A outra coisa, então, olha, eu quero aprender vinho porque eu quero ali conversar com a galera. Então tá bom, você gerou essa necessidade, aquela necessidade foi gerada e você aprender vinho. Outra coisa é pela curiosidade. Total. Eu quero saber, de onde veio esse logo aqui, aí eu vou lá, você vai me explicar como que foi. Beleza. Então, E se não tiver nem a curiosidade, nem a necessidade, você não aprende. Não tem nada. Você não tem nenhuma motivação. E aí é que você tem que repensar a escola também. Entendeu? O que eu estou falando aqui da universidade? A base, né? A base. Então eu pergunto, por que Aí tem várias questões que eu acho que a gente consegue repensar completamente a escola. Né? A escola é o seguinte, só para fazer uma analogia aqui. Todo mundo, outro dia me perguntaram, você acha que o tempo integral vai melhorar? Eu falo, cara, pensa o seguinte, você sabe pescar de vara.
Né? E todo mundo pesca de vara durante meio período. Você vai pescar um peixe aqui, um ali, ótimo. Agora você vai pescar o dobro do período. É claro que você vai pescar um pouco mais. A chance é maior. A chance é maior. Né? Só que, e aí isso é a escola do tempo normal para o tempo integral. Beleza? Beleza. Vou te falar. Várias pessoas estão falando aí, políticos, não, vamos transformar meu plano de não sei o quê, é dobrar, é tudo tempo carga. Integral, tal. Ótimo. O pai vai ficar feliz, o professor vai ficar feliz que vai ganhar mais, né? O aluno vai aprender um pouquinho mais. A escola fica feliz. Só que você tem que entender o seguinte, já inventaram a rede. E não precisa pescar de vara, já inventaram a rede. Existe uma outra metodologia que é muito mais eficiente. Aí você vai perguntar, mas o que você vai fazer com a vara? Joga fora, porra. Entendeu? Então, o que é essa metodologia, né, que eu estou falando? E aí você tem a possibilidade de fazer uma revolução na educação. Eu pergunto, por que olha só que incrível, por que os nossos filhos têm que estudar só com aquela turma que está naquela sala? Não precisa. Passa o ano inteiro com os mesmos 20 com os mesmos. Amigos. Não tem. Não precisa. Aí você fala, não, já sei. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos explodir. Tem projetos que eles vão fazer com as outras turmas. Então que legal. Aí eu falo, por que tem que ser... Vamos quebrar, então, a parede da escola. Porque tem que ser naquela escola. Vamos lá, pegar um projeto qualquer. Fala um aí que você acha que é legal. Pô, tá bom, vamos aprender a fazer pão de queijo daqui na frente. Como? Pô, já sei. Vou pegar um menino de Minas, outro de Cuiabá, outro de Ribeirão, outro de São Paulo. E esse daqui é o grupo. Para discutir como fazer aquele bolo, para discutir qual é o impacto na pandemia, para discutir sobre a Segunda Guerra Mundial, o que é que seja. Que é o conceito raiz de diversidade, né? Aí maravilhoso. E não a coisa boboca que a gente convencionou a pensar que é homem e mulher, preto, branco, japonês, não sei o quê. Agora, o que vai ser o mais lindo? Você concorda que até aqui tá tranquilo, não é muito difícil de fazer. Você pode fazer os projetos, a BNCC, a Base Nacional Curricular é a mesma, o que os caras têm que aprender é a mesma coisa e tal. Aí eu pergunto, imagina que incrível quando metade dos alunos for de escola pública e metade de escola privada. E você perguntar para ele o seguinte, qual é o impacto da pandemia? Para o aluno da escola privada, ele ficou sem internet, não pôde viajar, ficou dentro de casa. Para o aluno da escola pública, mais simples, porra, o cara estava com medo de morrer, não sabia, entendeu? Não tinha o que comer. Tinha comida. Tá? Aí você começa a gerar uma empatia na sociedade, começa a ampliar realmente a diversidade, você começa a entender e mostrar e formar uma outra sociedade. Esse é o papel da escola. O papel da escola é você desenvolver uma sociedade mais empática, mais justa. Mas você acha que ela está aí, cara? Eu acho que ela está tão distante disso. Eu acho que está, mas eu acredito, do outro lado, que existe uma possibilidade de a gente fazer uma revolução agora. Isso é do caralho. Entendeu? Porque... É bom ouvir isso de você, que está nesse lugar, entendeu? E que pode fazer isso efetivamente. E se a gente continuar com esse negócio de tempo integral, com a mesma metodologia que era de 1900, é 1900. Estou falando de 1900, não é 2009. Vamos voltar a 2019. 2019 não, voltar a 1919. É isso que nós estamos fazendo. Total. Entendeu? Essa é a escola que a gente está falando, se a gente não aproveitar nada do que aconteceu na pandemia. E aí é o seguinte, então... A gente tem uma oportunidade agora incrível, maravilhosa, de a gente repensar a escola, da gente preparar de novo esses professores, de olhar, de entender a tecnologia, não para reduzir custo, né, mas entender a tecnologia. Não esquece ensino à distância, eu estou falando do ensino de perto com uso de tecnologia. Entendi pra caramba o que você está falando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho percebido um movimento de alguns grupos, em geral são em grupos de nova economia, que nasceram na nova economia ou que surfam a onda da nova economia, que eles são absolutos. O discurso de venda, a copy que eles usam para poder vender o treinamento, o mastermind, etc. e tal, é que o MBA são pessoas iguais, que falam iguais, que você não promove a diversidade e que você passou 2 anos fazendo o MBA que não vai te agregar muita coisa. Aí o cara cria um XBA, cria um negócio diferente, o X de Exponential, aquela coisa toda. E o cara vende num valor menor, mas por um período muito menor também, um negócio que ele diz que é melhor do que o MBA, porque são 3 ou 4 dias de imersão e o cara acaba aprendendo várias facetas. Queria te ouvir. Como é que você percebe esse movimento sendo um cara... que vem da indústria tradicional, me parece que não pensando tradicionalmente, porque eu estou te ouvindo aqui esses 40 minutos que a gente está aqui. Como é que você vê esse lugar que está sendo construído pelas redes sociais, pela parte que nem tudo é verdade, mas também nem tudo é mentira? Como é que você vê esse lugar? Tá. Eu acho que tem muita coisa, né? Principalmente depois da pandemia e tudo mais, tem muito projeto de educação. E se você... entender que as pessoas estão trabalhando, fazendo alguns projetos de educação ainda baseados
naquele modelo antigo, naquela proposta de valor antiga, né? Então, na proposta de valor de entregar conteúdo e o modelo de negócio de vender um curso, cara, eu não acredito muito nisso. Entendeu? Você pode... Aí tanto faz, fazer um curso mais longo, um curso mais curto, mas você está vendendo conteúdo. Exato, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, você tem que entender hoje que o conteúdo é meio, como eu falei. O que são as aulas todas gravadas, assíncronas? Porque pensa o seguinte, a aula pode ser síncrona ou assíncrona, ou seja, com interação ou gravado. Presencial ou à distância. O que é? É uma matriz 2x2. É uma matriz. E isso que é incrível. Então, também do outro lado é o seguinte, você acha que alguém vai vai trabalhar o dia inteiro, pegar um ônibus, ir para a escola para ficar vendo um professor ler um PowerPoint? Nunca mais! Desespero. Então, o presencial mudou. O presencial hoje é mão na massa, é maker, é espaço de cowork, é discussão, é provocação, é inspiração. Né? Você pode ir ser assíncrono, também presencial, que é você no laboratório com seus amigos, sem professor. Lá estudando, discutindo, provocando. E depois você tem a distância assíncrono, que é o quê? É a biblioteca, cara. Total. Só que o pessoal vende isso como curso. Vem aqui, gravei no estúdio, não sei o quê, e você fica assistindo. Porra, assista a hora que você quiser, quando você quiser. E as perguntas? E a interação? Exato. E a provocação? Então aquilo lá... E a diversidade, né? A diversidade de pensamento. E o conflito de ideias. O conflito de ideias. Porque a gente está vendo agora, né? Está aí uma guerra e acontecendo lá, Ucrânia e Rússia e tal. Cara, somente com o conflito de ideias é que a gente impede o confronto de pessoas. Total. Então, o que a gente está precisando no mundo, efetivamente, é incentivar o conflito de ideias. Ih, cara, tá dando fudido, né, cara? Entendeu? Porque a gente tá cada vez polarizado pra caramba. Entendeu? Mas é isso. Agora tá polarizado por quê? Porque você não tem empatia, porque você está diminuindo a diversidade, porque as pessoas estão convivendo sempre com os mesmos. Exato. Porque na sua rede social você só aceita aquilo lá que quem pensa igual a você exclui quem pensa diferente. Eu falo assim, ó, quer dar um pau na rede social? Dê um like em um monte de gente que você não tem nada a ver. Você vai dar um pau no algoritmo. Aí vai ser bom, vai começar a te mostrar um monte de gente que pensa diferente de você e você vai crescer. É diferente de você ouvir e você esperar a sua vez de falar. Cara, tem gente que o outro tá falando e ele não tá nem escutando, ele só tá esperando a vez dele falar. Sim. E tem gente que não, que ouve. Ouvir é você escutar alguma coisa diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo e daí evoluir. E aí você evolui. Porra. Cara, e como é que entra as novas tecnologias nesse seu conceito, nessa sua visão de educação futura? Vou chamar futura, porque não está implementada totalmente, né? E queria trazer um componente novo que é o metaverso. Tem uma impressão que o metaverso que a gente pensa que existe, pessoal, a gente ainda está com a visão muito limitada dele, pensando que é joguinho ou que vai ficar fazendo dancinha na frente com aquele óculos na mão. Tem um outro lado que acredito que para a educação o metaverso vai ser algo incrível, especialmente para algumas competências do tipo medicina, do tipo aquelas que tem abrir coisas, entender por dentro, navegar e tal. Como é que você vê ferramentas, vou chamar assim, tipo metaverso, na educação, dentro do conceito lifelong learning? Eu acho que... Bom, primeiro que eu acho que o metaverso é algo que a gente poderia ficar aqui mais um tempão né, falando quanto que ele pode impactar a sociedade. Do lado bom e do lado ruim. Do lado bom e do lado ruim. Né? O lado ruim, para mim, é uma ampliação desse lado negativo das redes sociais. Boa. Que é o mundo mais photoshopado, é você deixar de ser você ser um avatar. Só felicidade. Isso. Né? Você compara sempre, né, o seu bastidor com o palco dos outros. Total, cara, é muito foda. Ninguém mostra bastidor. Essa análise é legal. Seu bastidor com o palco dos outros. Tá. Entendeu? Então, cara, e aí você nunca vai ganhar. Sempre vai ser pior. Total, cara. Entendeu? Então, a sua cozinha com a sala de jantar do amigo. Cara, e não adianta. E aí você está sempre frustrado. Total. Esse é o problema. Né? Agora, tem um lado no metaverso que pode ser incrível, que é o lado da inclusão. É o lado, quer dizer, se todo mundo tiver acesso, acessibilidade, aí vai ser maravilhoso. Né? Então... Estamos longe disso, né, Daniel? Estamos longe. Até porque o metaverso se materializa com óculos, que ele não é barato e que tem a possibilidade, e que tem o seu volume de produção muito reduzido. Daqui a 3 anos, o volume de óculos produzido no mundo ainda vai ser pequeno pra caramba. Então, mas quem sabe você nem precisa... caro. Isso, mas às vezes eu estou falando que você nem precisa nem do óculos, mas o 5G, mais o conceito do metaverso, ele pode trazer um pouco essa experiência. Então, o que eu quero dizer? Uma coisa é você olhar num livro
né, uma foto ali da savana na África para entender um pouco. Legal. Né? Outra coisa é você ver um videozinho no YouTube. Outra coisa é você assistir a National Geographic. Que incrível. Outra coisa é você... Que já é do caralho. A outra coisa é você vai na Disney, naquele Animal Kingdom, e tem lá uma simulação. E outra coisa é ver o safari. Porra, são incomparáveis. São experiências incomparáveis. Sim. Agora, se você não puder ver o safari, vai na Disney. Se não puder ver na Disney, vai com o óculos 3D. Não pode o óculos 3D, vai sem óculos 3D mesmo. Mas o que eu quero dizer é que o metaverso pode trazer experiências e acesso a pessoas que não tinham a possibilidade de ter aquela experiência. Concordo muito. Eu estava agora no XSW, você estava também, né? Sim. Estava falando no off. E eu vi uma aplicação que eu achei fantástica, que eu gosto muito, historicamente eu adoro assistir National Geographic, porque eu vejo aquelas coisas de animais, eu acho da hora, né? Especialmente, eu tenho uma coisa que é muito específica, acho que eu nunca falei isso aqui, que eu gosto muito das comunidades de animais trabalhando. Então, eu pego lá os leões com seus clusters, como é que é a hierarquia, como é que funciona aquela organização ali chamada, aquele cluster de leões, daquela comunidade e tal. E eu vi uma aplicação agora lá no evento que era, cara, a gente pode usar o metaverso para ampliar o estudo fósseis, cara. Olha que legal, cara. Você vai lá aquelas cavernas onde os caras tinham, tem ainda todas aquelas pinturas e tal, que você e eu talvez não tenhamos a possibilidade de ir, porque tá lá no lugar remoto e tal. Sim. E você tem aquela realidade numa imersão em metaverso que você pode ver. Você só não pode tocar, mas tá muito próximo. Isso eu acho bacana. Não, isso que eu tô Pro falando. estudo é incrível. Isso é maravilhoso, né? O que é o lado ruim desse negócio? É você, para ir numa festa no metaverso, que você vai ter que comprar lá uma bolsa, não sei das quantas, que você vai pagar caro em real e nunca vai ver essa bolsa, que é só o seu avatarzinho que está lá. Que vai usar. É o seu avatar que vai no seu... E tem gente vai assim, então, aí você vai para uma festa e só quem vai naquela festa é que depois tem o direito de ir na festa de verdade, vai acontecer presencialmente. Uhum. Aí você está excluindo. Uhum. Então, eu vejo muitas coisas legais possíveis no metaverso. Agora, do outro lado, aí eu vou viajar aqui. Bora. Que eu acho que é o seguinte: pela primeira vez na história da humanidade, a sociedade vai ter uma competição. Que existe agora uma vida paralela. Uhum. Vai ter uma vida num outra dimensão. E aí o seguinte, a tua verdadeira... Cara, tem que ser muito mais legal. Agora você tem uma vida concorrente. Você vai virar e falar assim, não, eu prefiro a minha vida no meu avatar, que eu vou lá, conheço um monte de gente ou você prefere a vida que você tem? Isso já é uma realidade, né, cara? Isso. Aí o que acontece? Você tem agora, a sua vida, se ela fosse medíocre, você fala, é a única que eu tenho. Não, agora você vai ter uma outra. E essa outra vai te provocar para que essa que você tem, que é verdadeira, ela seja melhor. Para que você não tenha uma vida medíocre. Cara, eu vi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, fazendo essa comparação de vida real e vida virtual, né? O cara, eu tava naquela NRF lá de Nova York, agora no começo do ano, e eu vi um cara falando o seguinte, na Coreia do Sul, os jovens já gastam mais dinheiro comprando roupas virtuais para os seus avatares do que roupas para eles na física, para usar, que você tem contato. Aquilo me chocou, cara, porque me parece a banana comendo macaco, sabe? Não é? Tipo, cara, como assim? O cara tá gastando. Então, na minha infância, eu queria ter um Nike, eu queria ter um Adidas, sei lá o que eu queria ter, alguma coisa nessa linha, um Fila, sei lá qual. Hoje, o cara quer ter essa mesma coisa no ambiente virtual, que ele não toca, que ele não vê, né, cara? E aí, como toda e qualquer tecnologia que é inicial, experimental, vai trazer coisas boas e ruins, não tem para onde correr. Não, né? sem dúvida. É que a gente entrasse aqui no debate, porque tem, enfim, isso que eu estou falando que é esse lado ruim, né? A Coreia ainda você tem, os caras são algo muito massificado, Exato. algo que você é muito tolhido em relação a ser você mesmo. Né? Eu acho que a felicidade, você está falando um negócio legal, eu acho que a felicidade, você tem dois pilares para que realmente você seja feliz. Um é a liberdade. Quer dizer, agora, a liberdade, quem sabe, seja a coisa mais preciosa que a gente possa buscar. E a liberdade é a liberdade de ir e vir, a liberdade financeira, cognitiva, a liberdade, enfim, liberdade como um todo. Né? Agora, quem sabe, a liberdade. Você pode ter tudo isso. Agora, se você for refém do seu ego,
aí você não é livre. Então você tem que silenciar o ego para ser livre de verdade. Né? Uma pessoa que vai lá e tem um carro... Difícil isso, né, cara? Mas não, é um exercício contínuo, da permanente, vida, né, da cara? vida. Para mim, uma pessoa sábia é aquela que conseguiu silenciar o seu ego Daniel, e conseguiu ser livre. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. E só falar assim, Vai lá. e o outro pilar Ah, é a autenticidade. aham. Você ser autêntico. Ser autêntico é aquilo que a gente falou já há algum tempo, que é quanto de você é você mesmo. Quanto que Então, você é você olha mesmo. que coisa incrível. Se você consegue ser autêntico, estar conectado com quem você é, se deixou de ir e tal, e você é livre para fazer as suas escolhas, e principalmente livre do ego, aí você está fazendo um negócio maravilhoso. Do caralho, do Entendeu? E aí, se o metaverso te ajudar a ser mais livre, mais autêntico, lindo. Se ele te ajudar a ser menos livre, mais refém do seu ego, e menos autêntico, tamo e ferrado. ficar longe de quem é você e passar a ser só seu avatar, aí Tamo ferrado. a gente tá ferrado. Cara, eu queria entrar com você numa coisa mais da tua origem, de onde vem, mas antes, você me suscitou aqui um questionamento e eu queria ouvir você. Você fala do ego e da importância do ego não ser tão grande. É muito natural, e eu vou falar do Daniel, um cara do tamanho do Daniel, com as realizações que o Daniel tem, ter um ego gigantesco, porque conhece muita gente, já fez muita coisa, tem um papel na sociedade importante. Queria ouvir você, a dica da pessoa, Daniel. Como é que se trabalha isso, cara? Numa posição como a tua, numa trajetória de vida como a tua, com a conta bancária que eventualmente você tem. Como é que se trabalha ego com o teu histórico, na tua trajetória? Então, acho que olha, nunca me perguntaram isso. Né? Porra, é muito mais, muito, né? Enfim, maravilhoso. Mas assim, primeiro que eu acho que é um exercício contínuo, Diário. né? Cara, tem cenas de filmes que são lindas, né? Tem uma cena do filme, cara, de Star Wars, que tá lá o Darth Vader e aí tá o filho dele prestes com a chance de matá-lo ali, né? Bem ali do lado do... Eu não lembro qual que era, mas ele tá acabado, o Darth Vader, ele fala, me mata, me mata. E aí o filho não mata. Né? E por quê? Porque se ele matasse, ele ia extrapolar esse outro lado da força, né? Que ia fazer com que, cara, ele se tornasse aquela pessoa má. Então tem muitas vezes que realmente acontece alguma coisa e você fala, porra, meu avô. Né? Cara, e o que acontece é o seguinte, você fica bravo. Aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa pro seu filho, você fala, porra, puta, cara, eu vou ligar lá, vou acabar com a vida. Aí, se você fizer aquilo, você entrou numa né, cara? que aquilo vai te consumindo, Então é o seguinte, para que você não administre esse teu ego, e o ego tem muitas vezes a ver com poder. Total. É menos Total. com grana, mas tem a ver com poder. Muito mais com poder. Entendeu? Não E aí é o existe seguinte, ego sem poder, então, cara. Ego do quê? Né? E aí você Ainda vira... que seja no seu microambiente, sua família, tua mulher, o cara que Isso. chega em casa bate na mulher, sofre o dia inteiro em casa, apanha na rua, mas chega em casa bate na Então, mulher, o porque é ego, o micropoder isso, dele. o ego tem a ver com o poder, tem a ver com a vaidade, né? Não, eu que vou aparecer, tal. Então, é um exercício diário de você administrar aquele segura o poder. Né? Então é o seguinte, muitas vezes eu falo o seguinte, em reunião que está lá, e meu cargo é maior até do que a minha competência, mas o cargo pesa ali, eu administro por perguntas. Você não dá resposta. Você fala, por que não aquilo? Vocês já pensaram naquilo? Isso é muito legal. Né? E você está abrindo mão. Você tem que abrir mão ao protagonismo. A gente está entre as 100 melhores empresas para trabalhar há 15 anos. Eu nunca fui receber o prêmio. Isso é abrir mão do palco. Então, nunca fui lá abrir. Legal. Eu vou lá. Quem vai? É o profissional mais longo de casa. É o porteiro. É o cara que está lá. É sério. Você manda o porteiro? Lógico. Cara, que legal. Entendeu? Cara. Vai, e sempre vai alguém que o pessoal é que vota. Quem é a pessoa que mais representa os valores da nossa empresa para ir lá receber o prêmio do Great Place to Work. O pessoal que vota? Os nossos funcionários. Que legal. As pessoas que trabalham com a gente. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é assim, é um exercício o tempo inteiro. Aí é você estar conectado com você mesmo. Eu medito todos os dias. Eu procuro estar conectado com a minha essência, entender quem eu sou. Entendeu? Procuro... tem um negócio muito legal, né? Que eu faço micro meditações.
ou nano meditações. Entre uma reunião e outra, eu paro, cara, coloco uma música 3, 4 minutos e fico lá. Para tirar a energia de uma e vou para outra. A hora que eu tô bravo, eu falo, não, peraí. Dá uma segurada. Cara, não vou responder. Eu não respondo nenhuma mensagem brava. Por quê? Porque quem vai responder é o meu ego, cara. Quem vai responder tem uma fúria. Eu preciso trabalhar isso, cara. Entendeu? Então, a hora que você faz isso... Agora, isso eu tô falando... Putz. Aprendizado. Né? Por quê? Porque a hora que você percebe que a hora que você chega com fúria, a hora que você chega bravo, acabou. Aí o cara fala, pô, não dá mais. Eu enfim, começa... E aí o poder é um copo de água. Todo mundo acha que o poder é uma varinha mágica. Que você vai usando e não tem nenhum problema, é ilimitado. Não, ele é um copo de água. Usou, gastou. Usou, gastou. Chega na tua casa e fala para a pessoa que trabalha na tua casa, pô, pega tal coisa para mim. Vai pegar. Ou pro seu motorista, vai pegar o cara. Fala a segunda ou terceira. A quinta vez ele fala, vai se ferrar, vai embora. Né? Entendeu? Então por quê? Porque você gastou todo o seu poder com ele. Crer. Então, existe uma diferença entre a autoridade do argumento e o argumento da autoridade. Total. Então, nunca use o argumento da autoridade. Que isso aí é usar o seu poder. E o ego, cara, fala, porra, como assim? Eu vou lá e falo essa porra. Que isso, cara? Que isso? Essa porra? Que negócio? Resolve logo esse negócio. Né? Outra coisa é o seguinte, use sempre a autoridade do argumento. E aí é mais difícil, e é por isso que dá mais trabalho. É por isso que você coloca a pergunta entendeu? ao invés aí de... eu coloco a pergunta, mas você já pensou nisso, mas aquilo... E aí, pronto. E é isso. Entendeu? Então, tente não usar. É um processo diário, pelo que eu estou entendendo, né, Daniel? É um processo diário e aí é isso. Mas assim, vem os... Cara, e como é que você... Aquele momento do Darth Vader... Total, né? Quer pegar a espada saindo. Cara! Porra! Como que esse cara fez isso, meu? Cara. Nossa senhora! Ele tem que... Porra, manda ele embora agora! Não, calma, zen, respira. E vai lá. E aí tem um negócio, só para finalizar, que eu acho que isso aí também é legal, que é o seguinte. Cara, quando acontece uma coisa errada... Errada não, uma coisa diferente. Eu falo o seguinte. Se você deu... não menos do que o máximo. Se a sua intenção era boa, era incrível, e aconteceu alguma coisa diferente do que planejou, que você fala assim, aconteceu errado, deu errado. Eu falo, cara, não foi errado. Simplesmente foi diferente do que você planejou. Tá. Entendeu? Mas tem algo divino aí que está ajudando, que naquele momento você não está entendendo por que não aconteceu. Tá. Mas você merecia que acontecesse, você deu de tudo, você foi, mas não deu certo. E aí é o seguinte, tem pessoas que quando alguma coisa não dá certo, pô, lembra um monte de coisa que não deu certo na sua vida, na minha? Porra, entendeu? Aí você vira e falou o seguinte, tem gente que fala, cara, entra em depressão, mal, fica mal, fala, porra, puta, esse cara, meu, parece que não tem resiliência, tem que crescer, tem não sei o quê. Tal. Tem outro que você chama de resiliência, né? Que você fala o seguinte, não, bola pra frente, vambora, esse cara aguenta o tranco e, pô, puta, o dia seguinte já tá bem e otimista, você chama de otimista, resiliente, tal. Eu acho que as duas coisas estão erradas. O que a gente vai fazer é olhar para aquilo e falar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Aí você olha e fala, o que o universo quer me ensinar com isso? Com aquela situação. E aí você evolui. E eu acho o seguinte, se você não aprender daquela vez, meu, o universo vai mandar uma pior. Puta que eu pariu. E aí se você não aprender de novo, vão mandar uma pior. Até que você cresce. Você fala, porra, tá vendo? Puta, sempre acontece isso aqui comigo. Claro, você não aprendeu. E o que eu aprender? Aprender, cara, a querer ter controle, né? Aprender a querer... Aí você tem um monte de coisa que você... lidar com os medos. Cara, tem gente que foge do medo. Coragem não é falta de medo. Coragem é ir com medo. Total, né? Entendeu? Então, falta de medo não é coragem, é não fato. Entendeu? Então é o seguinte, vai com medo. Tem uns paradoxos, né? Esses paradoxos é um pouco isso aqui, o paradoxo do medo. Você está sempre fugindo. Vai lá, enfrenta, cara. Entendeu? Aí vai. Aí a gente de São Paulo está acostumado demais a trabalhar com medo. Vai lá, Paty, pergunta aí. Queria que você comentasse qual que é a sua visão. A gente vê hoje muitos empreendedores ganhando milhões de dinheiro na educação. Empreendedores digitais, online. Esse mundo da educação está assim, infoprodutos. Quer dizer, tem muita gente empreendendo com educação e ganhando milhões, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esse boom, né, em termos de sociedade, e o que você acha desse empreendedorismo
rápido, que está alimentando essa demanda. E se você acha que existe aí um grande interesse da sociedade de consumir realmente conhecimento ou um desespero de ficar de fora do que está acontecendo? Bom, primeiro que eu sou completamente a favor dos empreendedores, até porque a maneira como eu escrevi empreendedor. Né? Empreendedor é aquele que, cara, ele acredita naquilo, ele quer fazer aquilo, ele é movido por aquilo, então ele tem uma causa, tem um propósito. O que está acontecendo é que, e aí eu acho maravilhoso que todo mundo tenha despertado para o desejo da educação. Entendeu? Eu falo educação para uma sociedade, não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Total. Entendeu? Então, cara, a gente tem que entender que a gente está nesse mundo que precisa desenvolver. O que acontece é que e aí é um pouco de acreditar ou não. Né? Eu acho que não tem nenhum problema dos caras ficarem ricos, milionários e beleza, e vender um pouco da empresa, startup e tal. Só que, como a gente viu na época das .com, lembra? Lá .com, em 2001, 2002. Total. Aí teve um boom, aí depois um monte de gente que quebrou. Por quê? Porque não tinha muito ainda modelo de negócio. O modelo de negócio era algo meio... Não tinha lastro. Não tinha lastro, não tinha nada. Fundação, né? Aí depois, aquilo lá, aí você volta de uma maneira muito mais sólida. Então, quem está ainda no modelo de negócio, essas startups que estão vendendo conteúdo, isso eu pessoalmente não acredito. Eu acredito que é algo muito momentâneo. Eu acho que, eu já falei 1000 vezes aqui, o conteúdo para mim é meio. Então, eu tenho uma produtora de conteúdo que eu faço o melhor conteúdo. Tá bom, cara, mas eu não apostaria. Agora, se você falar o seguinte, em relação ao conteúdo, eu acho que vai haver uma integração, né, uma fusão entre o cinema e a educação. Aí eu acho que pode ser um negócio maravilhoso. É você traduzir em outras linguagens. A gente tem um projeto maravilhoso. Você materializa de outra maneira, né? Né? A gente tem um projeto incrível com o Conde, do Condzilla, sabe? Sei. Que é o quê? Pega o conteúdo todo e transforma aquilo lá, através do funk, em música. Imagina você ensinar juros, não sei o quê, com funk, cara. Funk. Entendeu? Isso é super legal. Então é um pouco do que eu estou falando, essa tradução. Então, eu acho que eu acho incrível todo mundo ter despertado para a importância da educação e que a educação é realmente o que move uma sociedade. A educação é a essência da vida, como eu já descrevi aqui. Mas, do outro lado, eu acho que ainda tem gente até bem intencionados, mas ainda num modelo um pouco mais obsoleto, que pode ter uma obsolescência rápida. Mas você falou de startups e o empreendedorismo digital. A venda de cursos online, os Não é uma startup, é um infoproduteiro. Um infoproduteiro. O que você acha desse mercado da educação? Então, eu acho... de novo, né? Se você pegar e falar o seguinte, não, ele está fazendo... o infoproduto, ele tem a ver com análise de dados para entender o que aquele cara quer, o que ele já sabe, o que ele não sabe, entender qual que é o perfil, o que eu posso oferecer para ele, meio que como se eu fosse um grande curador e um mentor dele. Eu acho isso incrível. Né? O infoproduto, que é você pegar, gravar no estúdio um bloquinho e vender aquele negócio, vender aquele negócio, depois você dá um certificado, seja ele qual for, o ex-MBA, não sei o que, seja do que você quiser. Eu falo, porra, isso aqui eu acho que tem um período. Eu acho também. Não, eu acho que tem um período. Mas depois morreu. Vai surfar uma ondinha aí, mas vai acabar. Vamos lá. Lembra dos jornais? A Folha, o Estadão, o Globo, tal. Aí, agora tem a Folha Online. Estadão Online. O que era? Cara, era o PDF, do jornal. E aí você vai olhar aquilo, é muito pior, ficar aquele negócio olhando para cima e tal. Era muito melhor pegar o jornal do que ver. Ele teve que se reinventar. A gente está nesse momento. Está pegando ainda os cursos e colocando ali no digital. Isso daí, eu acredito que vai ter uma obsolescência muito, muito rápida. Do outro lado, produtos que têm análise de dados para entender o que o cara quer, e mais mentoria, e mais ajudar o cara, entender quais são os soft skills, como que eu vou ajudar você a se desenvolver. Curadoria, né? Entendeu? Mais do que isso, tem alguns que estão trabalhando para formar comunidade de aprendizagem. Isso é legal também. Entendeu? Fala assim, nossa, você gosta de vinho? Eu gosto de vinho, a parte gosta de vinho. Mas cada um está no lugar. Olha, vocês têm uma coisa em comum. Vocês gostam de vinho. Isso é maravilhoso. Então, esse tipo de coisa, criar comunidade de aprendizagem, né? Quer dizer, eu acho que vai mudar de sistema de ensino, algo fechado, ensino. Não interessa o que
o que o professor ensinou. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, não interessa o que o professor ensinou. O que importa é que o aluno aprendeu. Total. Só que, quando você tem um sistema de ensino, você inverte. Cara, meu foco é no ensino. Se o cara aprendeu ou não aprendeu, não estou nem aí. Entendeu? E depois é sistema, que é fechado. Isso aqui vai migrar de sistema de ensino para ecossistema de aprendizagem. Puta, totalmente diferente. Entendeu? Que é algo Parece diferente. uma questão só semântica, mas é totalmente diferente. O foco é o que o aluno aprendeu e um ecossistema é algo aberto, mais holístico, que você tem todas as áreas do saber integradas e envolve outras áreas também. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tem hoje nas tuas universidades, né, no ecossistema, para usar o mesmo termo que você tem, como é que você tem fomentado o empreendedorismo? Porque eu tenho uma sensação que o problema do empreendedorismo está na base, né? A gente ainda ensina, como você bem falou aqui, as crianças, meu filho de 6 anos, a ser um bom CLT, porque todo modelo de ensino leva o meu filho para esse lugar, para ser um CLT, passar bonitinho o crachá, aquela coisa toda. Pouco a gente ensina o meu filho a ser um empreendedor, a mudar o mundo, a pensar de uma outra maneira. Como é que você, dentro do teu ecossistema como um todo, a Ânima como um todo e tal, as empresas que você tem, estão olhando para esse trend no modelo? Perfeito. Bom, primeiro o seguinte, você pode até pensar, falar o seguinte, não, eu vou dar um curso de empreendedorismo e tudo mais. Agora, cara, o empreendedorismo, você pode ter algumas técnicas que se ajudam ali, técnica de gestão, isso, aquilo. Outra coisa é o despertar do empreendedor. E muitas vezes a gente chama de curso de empreendedorismo, que é o curso de empresário, que é para você ter empresa. Né? O empreendedorismo não. Então o empreendedorismo ele está intrínseco dentro da instituição como um todo e que tem algumas prerrogativas. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Claro. Primeiro, a gente não tem mais disciplina dentro da Ânima. Tá? Não tem, não. Isso já é instalado. Isso já existe. Já nenhum currículo nosso tem disciplina. A gente chama de UC. É. Então eu pego o professor de contabilidade e o professor de teoria geral de administração, acabou, não tem mais contabilidade e teoria. Eu tenho lá análise de business plan. Uau! Né? Eu tenho teoria da decisão, eu tenho medicina integral. Cara, eu tenho um monte de competências que precisam ser desenvolvidas. Então o cara não tem mais disciplina. Sempre são 2 ou 3 professores. Muitas dessas... Por UC. O que é o C? Unidade curricular. Unidade curricular. Né? Muitas delas, você tem, por exemplo, o professor de enfermagem e o profissional de enfermagem da DASA. E aí, pô, então é uma UC dual que chama. O mercado trabalha com aqui. O que estou te falando isso para quê? Porque uma das principais coisas do empreendedor, ele tem que ter significado. Ele tem que entender o porquê que ele faz aquilo. Propósito. Propósito. E aí você desperta a questão do propósito, dele entender, ter significado e tudo mais. Depois, a gente utiliza a filosofia enquanto metodologia. Eu não estou falando do cara estudar Platão, Nietzsche ou Kant. Eu estou falando de você conflitar o pensamento de Platão, Nietzsche e Kant. Okay. E aí o cara começa a entender esse conflito de ideias. E você vai falar que Nietzsche está errado? Pelo amor de Deus, que arrogância. Né? Ninguém está errado, mas você vai olhar aquilo, vai ver que eles pensam completamente diferentes e vai começar a falar, pô, as pessoas podem pensar diferente. E não tem certo e errado, tem a ver o que mais tem a ver comigo. Total. E isso aí usar a filosofia enquanto metodologia. Depois eu mesmo disse aqui a avaliação. Essa é uma prática muito pouco utilizada, né, cara? Muito pouco utilizada. Você tem algumas pessoas, me parece que ainda nos pequenos clusters, né, mais elitizados, a questão da filosofia enquanto competência, enquanto tema central, enquanto, sei lá, temática, mas isso não está disseminado ainda que se use dela como esteio da educação, de alguma maneira. Mas o tratar o assunto, discutir o assunto é muito pouco aplicado. Exatamente. Né? E aí eu falo, depois a avaliação. Cara, a avaliação é punitiva. Entendeu? Você nunca falou que você acertou 8, você fala que você errou 2. Entendeu? Pô, então é o seguinte, você tem que pegar e falar o seguinte, a avaliação tem que ser construtiva. Total. É você chegar e falar o seguinte, cara, você errou, sabe o que você não aprendeu ainda? Imagina que incrível a prova, que é o seguinte, você tirou 7. Eu falo, vai para casa, estuda os outros 3. Você voltou, estudou. Tirou mais 2, vai para casa. Você tem inúmeras chances, mas você só vai com 10. E aí a avaliação deixou de ter aquela barreira. O cara deixou de ter medo de prova, deixou de ter medo de ser avaliado. Isso aí é maravilhoso, porque daí, cara, o empreendedor ele vai falhar, ele vai errar. E não tem nenhum problema. O problema, muitas vezes, que impede o cara de ser empreendedor é porque na primeira falha ele desiste. Total. E se você falar o seguinte, não, cara, não tem problema.
E, de novo, não é só a resiliência, é o que você tem que aprender com essa falha. Existe o fracasso bem-sucedido, aquele que você aprende com ele. E aí é lindo. Se não é a teoria do fracasso, mas o fracasso exponencializado, né? Sempre fracasso e tô sempre tentando, mas nunca vai ter resultado, então, né? E aí, que aprendizado ele gerou, né, cara? E aí, principalmente a questão do Ikigai que eu falei para você, que é o projeto de vida. E o cara vai lá, ele sai e ele fala assim, cara, eu quero fazer, eu posso fazer. E aí... Você fala, eu sei o que eu quero fazer, eu estou apaixonado, eu me conheço, eu não tenho problema, mas eu não tenho grana. Não tem problema, eu já falei. Vai ser empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. E aí você vai fazendo, até que um dia que você tiver uma grana, você vai fazer algum projeto ou não. Então, na Anima, eu tenho sempre o desafio. Tem muita gente que chega em mim, nossa, eu estou com sonho de fazer tal projeto. Eu falo, cara... podemos fazer junto? Posso ser seu sócio? Vamos fazer. E é isso. Você tem bastante? Você tem entrado bastante em startups ou empresas começando que pedem a você, de repente, uma ajuda ou, sei lá, um investimento ou uma participação, mentoria, cabeça? Não, tem um monte, né? Mas eu não consigo, cara, não dá tempo. É muita coisa. Agora, a gente fez um negócio lindo. Agora a gente montou o Anima Ventures. Isso é legal. E aí, cara, qual que é o problema da startup? Grana, gestão, o core e cliente. Total. Então, onde a gente vai investir? Né? A Anima pode colocar grana, gestão. Nossos professores todos de gestão, marketing real, o que você precisa? HSM, Singularity, boom, todo mundo pro cara. O core dele sempre vai ter algum doutor dentro da Anima de moda, medicina, cara, que o cara é o mega super que pode ajudar você no sua startup. E a gente vai usar o ecossistema para de alguma maneira se retroalimentar. Alimentar e tal. Então a própria Anima pode virar um cliente daquilo. Olha que legal. Então, eu acho que é algo muito, muito legal. Eu acho também. E eu acho que, olhando para o ecossistema de educação, eu vejo pouco isso acontecendo. Eu vejo bastante iniciativas isoladas, tipo hubs de inovação. Eu sei porque participo de alguns deles, assim, inclusive fazendo startup hunting. Mas eu vejo pouco a universidade nesse lugar. Me parece que a universidade está a alguns quilômetros de distância ainda. Muito embora ela tenha capacidade, inclusive de infraestrutura, para ajudar muito mais o ecossistema de empreendedorismo como um todo. E não faz, não é porque não faz porque não quer, mas porque não tem essa mentalidade. Você vê algum competidor no mercado nacional pensando igual você? Porque te ouvir aqui é bacana, cara, porque eu conflito com as minhas experiências de educação, não como executivo, mas como usuário, e me parece um lugar totalmente diferente, um lugar que eu tenho estudado, no Lifelong Learning, por exemplo. Você vê algum paralelo? Alguém está olhando para o mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas? Essa pergunta é ruim, porque eu vou responder... Se eu responder de uma maneira sincera, pode parecer arrogante. Não, manda essa que é da vida real, esse aqui, ó. É da vida real. Não, eu acho o seguinte, eu acho que hoje no Brasil, e aí isso aí, não necessariamente... Isso aí nos traz uma grande responsabilidade. Sim, claro. Tá? Eu acho que você tem iniciativas menores, bacanas, e você tem nenhum grande grupo com essa cabeça. Então... Quem é que hoje pode realmente ser um grande protagonista dessa transformação no Brasil? Eu acredito que somos nós. Se a gente não fizer, então isso aí, eu falo, quem é que vai fazer? Exato. Entendeu? Então, é isso. Não é... Sim, eu estou querendo falar aqui com estamos de coração aberto aqui. Tentando ser humilde aqui no sentido do assim... vários fatores fizeram com que a gente tivesse essa posição que a gente tem hoje. Né? Então, você tem onde é o posicionamento das nossas instituições. Não é nem aquela de nicho que o cara, ele estudou em escola particular, o pai dele tem grana, então ele foi lá e fez uma outra faculdade que custa caro, ou entrou na federal e tal. E não é aquelas que o cara só quer o diploma. Sim. Então, o nosso aluno, cara, esse cara tem resiliência, tem gana, tem tesão, tem paixão, tem ambição, ele quer fazer diferença no mundo. Então, a gente já tem um aluno que tem esse perfil. A gente está fazendo coisas muito disruptivas, muito transformadoras. Né? Tem problema? Tem. Normal. Cara, normal, só erra quem faz. É claro. Né? Eu falo, faz quanto tempo que você não faz nada errado? E estamos falando de uma indústria... Se o cara falar que faz muito tempo, a sua vida está muito chata. Então, exato. E estamos falando de uma indústria que, como você mesmo cita, é centenária, né, cara? A gente faz educação da mesma forma há mais de 100 anos. Né? É isso. Mas eu falo assim, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, puta vida chata, cara. Bosta de vida, né? Porra, vai fazer coisas diferentes, vai enlouquecer. Cara, Nietzsche
tem uma frase maravilhosa que eu amo, que ele fala o seguinte: é preciso proteger os fortes dos fracos. Aí todo mundo ficou olhando. Eu falo, preciso proteger os fortes dos fracos. Eu complementaria: é preciso proteger os loucos dos sãos. Total. É preciso proteger os apaixonados dos indiferentes. Total. É preciso proteger assim, as pessoas alucinadas dos conformados. Então, é um pouco por aí. A gente está falando, cara, de fazer, de querer... A mudança real, né, Daniel? Entendeu? Agora, tem uma coisa que é o seguinte: você não ensina o que você sabe. Você ensina o que você é. Então, se a gente quer fazer uma instituição realmente que prepara pessoas completamente diferenciadas para a sociedade, que querem fazer diferença, que querem deixar um legado, né? Aí você tem que fazer coisas realmente diferenciadas. Eu falo o tempo inteiro, né? Tá em tudo quanto é lugar, que eu falo o seguinte: a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Boa. Entendeu? Então, cara, a escola é o walk the talk. Não adianta eu chegar e falar para meus professores, trabalhar como comando e controle e falar que os caras têm que preparar todo mundo para empoderamento, autonomia, confiança. Tem que preparar os alunos com confiança e a gente é porrada nos caras. Não dá. Então é o seguinte: você tem que ser o que você se propõe a, de alguma maneira, agora impactar os vou fazer outros. talvez a pergunta mais difícil que complementa essa primeira, então. E o teu mercado valora isso? Porque vamos lá, né? Valor só é valor se ele é percebido de maneira exógena, de fora para dentro. Não adianta você se achar muito bonito se ninguém te acha bonito, logo você não é. O teu mercado, o mercado que você atende, o que a Anima atende, está olhando para esse lugar e valorando isso? Agora eu vou trazer de alguns ângulos. Tá. Né? Se você falar que é o mercado, por exemplo, de alunos e tudo mais, o que a gente está fazendo, cara, algumas vezes é questionado. Tá. Né? Questionado por quê? Porque o cara olha... Eu vou te dar um exemplo. Ninguém mais vai trabalhar todos os dias, ou antes de uma reunião você vai lá, você dá um Google, você se prepara, você vê minha ficha aqui. Cara, o que é isso? Isso daqui é como se fosse um online, para que depois você use aquele momento presencial, não para o cara ficar ali no PowerPoint, mas para discutir, para provocar. E aí quando você chega para o aluno e fala assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse conteúdo antes, para que daí você venha na aula para discutir. O cara fala: não, tá vendo, tá colocando aula à distância. Não tem nada a ver com aula à distância. Fogo, né, eu estou dando o conteúdo antes. Pergunta capciosa, entendeu? Né? É isso, mas não tem problema, porque todo mundo que faz alguma coisa nova, ele, cara, às vezes ele é incompreendido. Total. Não tem nenhum problema. Concordo contigo. Esse é o preço de você ser inovador. E a gente está fazendo algo bastante inovador e tudo mais. Então, tudo bem. Né? Tem coisas que a gente erra, ainda falha, o sistema dá um pau. Tá bom. Fora as coisas que realmente, às vezes, dá errado, você tem parte... Agora, depois que o cara tem a experiência, ele fala: cara, isso aqui é maravilhoso. Sim. Isso aqui é incrível. Do outro lado, em relação a gente, é uma companhia aberta. Em relação aos investidores, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque esse cara compara a gente com outros players que têm capital aberto. Exatamente. E ele fala assim: não, porque você dá tal rentabilidade. E porque o outro não em sei geral, esse cara é um cara da velha economia que ele não entende alguns mecanismos, né, que você está aplicando com visão de médio e longo prazo. Até porque esse cara ele é remunerado com visão de curto prazo. Mas você fica na dicotomia entre o longo e o curto. Mas é o seguinte: a Netflix, bicho, quando ela estava reinventando e fazendo lá o negócio, todo mundo falou assim: meu, beleza, a Netflix é uma blockbuster que não vende pipoca. Entendeu? E aí ela chegou a valer 3 vezes EBITDA, um negócio ali. A própria blockbuster quase comprou a Netflix. Total. E os caras quase venderam. Por quê? Porque ninguém estava entendendo o que a Netflix era. Mas a partir do momento que a galera começou a entender, e aí vem... Aí pronto. Eu acho que a gente está nesse momento. A gente ainda estão comparando a gente com outras instituições que vendem conteúdo, mas você é presencial à distância. Fala: não esquece essas palavras. Não tem nada a ver. Eu sou uma empresa de educação, uma empresa de mentoria, de ajudar o cara a fazer as escolhas. Eu sou uma empresa que usa tecnologia para agregar valor e não para diminuir custo. Essa é uma grande diferença. A maioria usa EAD para reduzir custo e não para aumentar a qualidade. E aí, mas enfim, mas isso aí você tem... do outro lado... Cara, sabe quando você está... Tem um negócio que é o seguinte, tem a razão do cérebro e tem a emoção. E para mim tem algo no meio do caminho, que é a razão do coração. A razão do coração, cara, é quando você... O sentir é maior do que o pensar. É a intuição, é a convicção, algo que muitas vezes você não consegue nem expressar em palavras. Total. Você não consegue traduzir, mas tem algo cara, que ali dentro de você está falando: cara, é isso daqui. O empreendedor tem muito isso. Tem muito. E eu sempre falo que se você não acredita, não me conta, porque você vai... Não quero nem saber.
Sabe aquele negócio? Porque, cara, a gente vai fazer essa transformação. A gente vai. E tem uma coisa que o Dr. Osiris Silva, que trabalha ali com a gente, que fundou a Embraer e tal, uma vez eu perguntei para ele, Dr. Osiris, você é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa. E ele falou, Daniel, o sonho de fazer a Embraer era maior do que ter a Embraer. Quantos anos ele tá? Ele tá bem cara, menino, 90 né? E tá nativa, né, nativa. cara? Maravilhoso. Ele é incrível, cara. Mas imagina, ele falou, o sonho de fazer a Embraer era maior do que ter a Embraer. Então eu quero falar para você o seguinte, cara, o sonho de fazer essa transformação é maior do que ter essa transformação. Boa. A Anima não quer mais ter, crescer pelo ter. Mas assim, é o desejo de fazer, é o compromisso de fazer. Isso é meu propósito, isso aqui é minha convicção, isso aqui, cara, tem um tesão louco de fazer. Entendeu? Por que eu... Tem um negócio que é o seguinte, por que... Olha, isso aqui é legal. Por que você vai arriscar o que você tem para ganhar o que você não precisa? Pode crer. Porra. Puta frase. Você só vai, cara, arriscar o que você tem para ganhar o que você não precisa, independentemente se eu tenho muito ou não, eu tenho mais do que eu preciso. Então eu tô tranquilo. O que me faz, cara, acordar todo dia, deixar meus filhos e tal, e não viver com eles, e vamos embora, vamos pra Califórnia, viver e curtir. Não. É o quê? Cara, se não é mais grana, não vai mudar nada. O que tem que ser? Total. Cara, é o tesão de fazer aquilo. É o desejo de retribuir. Eu acredito que eu devo para a sociedade. Tem gente que você pergunta, você deve para a sociedade ou a sociedade deve para você? A sociedade deve para mim, tem uma vida foda. Tá? Não, eu acredito que eu devo para a sociedade. Então, eu tenho quase uma necessidade de querer fazer diferença, cara, de querer ajudar, de querer realmente fazer um legado. E não é pelo ego, para ser reconhecido, é simplesmente várias coisas eu faço e fica lá. Eu chego e nem para os meus filhos eu conto. Eu só durmo feliz e falo, puta, hoje foi legal. Entendeu? Hoje eu cumpri alguma coisa. E isso é lindo, isso é legal. Muito né? legal. Então eu acho que cara, quando você consegue, de alguma maneira, ser, não é nem ter um propósito, você é o seu propósito. Cara, eu vou te falar uma coisa, Aí é uma coisa linda, porra. Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Eu tô há pelo menos uns 18 anos trabalhando em consultorias e tal. Comecei minha vida em auditoria e eu tô muito acostumado a lidar com CEO, com empreendedor, cara grande tipo você. E tem uma coisa que eu acho que se destaca em você, é que o que você tá falando me parece verdade, cara. Eu sinto essa coisa que você fala que vem de dentro, essa porra é real, velho. Você de fato vive isso, não é brincadeira, não é um discurso CEO-tizado para poder ficar bonito, para poder sair na manchete, ou para poder sair mais legal na foto. Eu costumo dizer aqui, a Paty até brinca bastante com essa frase, que a paixão apaixona. Você é um cara apaixonado mesmo, cara. Queria agradecer demais aí pela tua presença. Foi do caralho esse papo. Esse papo, ele pra mim é um papo importante, porque educação, já falei algumas vezes, ele pode mudar a minha, a sua vida. Leva esse negócio a sério, porque isso aí é real. E, cara, queria te fazer a pergunta derradeira que eu faço a todo mundo. Caraca. Que é, cara, por que você, Daniel, é um vida louca? Boa, cara. Eu acho que... Cara, muito boa. Por que eu sou um vida louca? Pô, porque a vida sem ser louca é muito chata. Não é isso? A vida Cara, como eu disse para você, né, em relação a Nietzsche, né? Então, você viver de uma maneira apaixonada, viver de uma maneira... eu acho o seguinte, com quem você quer estar? Né? Com pessoas apaixonadas, inconformadas e competentes. Total. Não é isso? Então, eu acho que a loucura é o que garante a sanidade das pessoas. Legal. Entendeu? Então, assim, cara, o que te deixa são é você não ter medo de acreditar na sua loucura. Eu estava comentando com você, né, a respeito aqui, que eu tenho um vinho e tudo mais que produz, e ele chama Indomable. Muito legal. Entendeu? E é o in entre parênteses. E é o quê, cara? O que é o domável? O que precisa ser domável e o que tem que ser indomável? Você tem que, de novo, domar o seu ego para que você, na sua essência, o que você é, né, de uma maneira legítima, verdadeira, cara, visceral, o seu eu maior, né? o seu visceral. Né? Você tem que, eu falo assim, você tem que transbordar no deserto, você tem que fazer coisas doidas. E é isso. E aí sim, então, esse lado indomável é que faz com que realmente você nunca tente domar a sua própria essência.
e aí você vai ser uma pessoa diferenciada. E Vida para mim, louca. a vida louca é isso, né? É você respeitar e deixar esse seu lado da essência, de ser genuíno, de ser verdadeiro, do seu lado apaixonado de uma maneira indomável. Puta, isso é do Aí caralho. você é lindo, porra. Eu diria o seguinte, cara, que a principal fidelidade é aquela você mesmo. E você fala bastante isso quando você fala que, puta, eu preciso conhecer eu mesmo, eu preciso ser fiel a mim mesmo e tal. Então, tem essa coisa na tua cabeça. Essa coisa que te move, vai pra cima. Porque esse é o jogo. Ainda que ninguém acredite, ainda que todo mundo não consiga sequer mensurar ou sequer entender, vá pra cima. Eu acho que tem um puta caminho. Irmão, É muito isso aí. obrigado aí pelo Esse seu negócio que tempo. você falou é muito legal. As pessoas falam o seguinte, às vezes, você é fiel ao outro, né? E infiel a você. Ser fiel a você mesmo. Porra, faz o seguinte, seja fiel a você e leal ao outro. E a mesma coisa, não queira superar o outro. Queira superar você mesmo Você e mesmo. surpreender o outro. Claro, sem dúvida. Porra, aí você vai fazer um negócio maravilhoso. Aí você criou um spot só teu e vai que vai. Cara, obrigado, meu. Obrigado adorei, aí. adorei muito também, legal, meu, é meu. incrível. Muito legal. Enquete dá? Hã? Enquete? Manda bala, manda bala. Eu acho que para esse papo aqui tem que ser... Quem estiver assistindo até agora aqui com a gente, qual é o maior insight que você vai levar desse papo aqui para sua educação? O papo de maluco pra caramba, mas escuta, ó. Tá gravado, vai ficar aqui no YouTube. Perceba, daqui a 3 anos, você vai ver se esse cara louco aqui tinha alguma razão ou não no que ele falou. Então deixa aqui, tá? O que você tira de lição, o que foi legal pra você, o que você gostou de ouvir sobre educação. Se você tá aqui até agora, certamente esse negócio é um negócio que você gosta. Irmão, obrigado. Valeu, Beijo. pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Porra, cara, depois eu quero ver sua garrafa aí, cara. Eu vou te mostrar. Porra, meu, deve ser legal, indomável. Deu vontade de tomar vinho. Ó, puta merda, cara. Muito legal, Daniel. Muito obrigado aí. Bacana demais. Cara...